Olá, muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou te contar qual é a chave que desbloqueia, que abre seus caminhos, que desbloqueia o seu futuro. Então, você vai escolher entre a chave da primeira opção e a chave da segunda opção. Eu trouxe aqui hoje não cristais, sim chaves. Se precisar, pausa o vídeo para escolher com calma. Você pode sempre assistir as duas opções. Pode ser que uma complemente a outra para você. Escolha com calma. E eu vou começar com quem escolheu a primeira opção, a primeira chave. Essa chave aqui. As duas da minha casa. Vamos ver então qual é a chave que desbloqueia o seu futuro, que abre seus caminhos. Vou começar com esse oráculo aqui. Ele traz palavras, é o oráculo do Jornada da Alma. Vamos ver, talvez até em qual momento da sua jornada de alma você está nesse momento. Mas vamos ver. Qual a chave, vou aceitar não? Qual a chave que abre seus caminhos, que desbloqueia o seu futuro? Você é da opção número 1. 2. Uma virou, ficou assim, eu não vou aceitar ela. Vou ficar com essas duas. A empatia e a autoestima. Essas são as principais chaves que abrem seus caminhos, que desbloqueiam o seu futuro. Eu estou aberta para ver os dois lados das situações, ou de uma situação, aqui com empatia. Acho que não focou, mas enfim, é isso a frase. E a autoestima. Eu possuo os dons da alma que me beneficiam e beneficiam aos outros. Essa é a frase aqui associada à autoestima. Então, vamos ver agora aqui com o tarô. É um tarô oráculo, né? Ele não é completo, mas é um tarô ainda assim. O que mais? Mas de cara, eu não tô sentindo de explicar muito essas duas cartas. Elas são, acho que óbvias, né? São palavras-chave. Palavras-chave aqui bem óbvias. Para esse momento, pelo menos, da sua jornada, para esse momento, e são as chaves, de fato, que te abrem os caminhos. Eu diria que a empatia, a única coisa que eu quero falar, eu vou ver se vem ao longo aqui da leitura, conectando com as cartas que vão sair. Mas a principal coisa que eu preciso dizer, autoestima ao meu ver, é óbvio, né? É um termo óbvio aqui. É você se valorizar, se reconhecer o seu valor, reconhecer o seu potencial, seus dons, seus talentos e como que você pode oferecer isso para o mundo. E eu diria que a empatia, tem uma coisa aqui para falar também além disso, mas eu diria que a empatia é pelo outro, né? Eu conseguir entender, me colocar no lugar do outro, calçar os sapatos, né, para saber onde o calo aperta, não julgar as outras pessoas, saber que cada um tá no seu momento da jornada, da própria jornada. Então se solidarizar com isso, porque você também tá no seu momento. Isso é importantíssimo. Mas eu diria que a empatia aqui também tá falando sobre empatia por si mesma, porque ela veio, né, nessa conexão com a autoestima. É o reconhecer o seu valor. É reconhecer as suas falhas, sim, que você é uma pessoa que está no meio do processo, que você não é perfeita ou perfeito, mas que você tem o seu valor independente disso. E se acolher as suas falhas. Qual é a palavra que eu costumo dizer nesse caso? Ser gentil com você. Ter gentileza com o seu momento, com quem você está nesse momento.
E o que eu queria dizer, que me soa aqui importante, que me veio de informação, é que a gente pode estar falando aqui, vamos ver o que sai, mas se você veio aqui em busca, por exemplo, de uma resposta, você está perdida, você não sabe o que faz, você sente que a vida está parada, né? Tá travada, bloqueada, e num sentido mais de propósito, né? O que eu posso oferecer ao mundo, inclusive, né? Como apareceu já aqui, reconhecer os seus talentos. Aqui, um desses talentos, um desses dons, é o da empatia, no sentido de você se abrir para ouvir o outro, ajudar outras pessoas. Muitas pessoas aqui podem, por exemplo, ser terapeutas, até tarólogas, né? Pessoas que oferecem aquilo que sabem para ajudar o caminho do outro, ajudar o outro na jornada. Essa coisa da empatia, de se colocar no lugar, é também como se você soubesse ajudar, porque você já sentiu essas dores. É o Quiron, né? O curador ferido, a energia de Quiron aqui. E eu diria que se você não sabe o que fazer, e se você sente esse chamado, ou já sentiu de alguma forma, esse chamado para ajudar outras pessoas, eu diria que é um caminho que pode ser muito próspero para você. Veja bem, não estou dizendo que você vai ganhar rios de dinheiro. Não vou entrar nesse mérito porque, né, além de tudo, ainda é uma leitura coletiva. Mas prosperidade não é só isso. Então, pode ser próspero para a sua jornada. É bom para a sua alma fazer esse trabalho de ajuda ao outro. Então, se você já sentiu esse chamado, pode ser aqui uma confirmação para algumas pessoas de que é o seu caminho de fato. E aí, é aquela coisa de toda a força que você encontrou, todo o aprendizado que você encontrou ao longo do seu processo, né? O seu processo de cura, é usar isso, falar isso, expor isso para o mundo, compartilhar isso com as pessoas, porque a sua dor pode ser a dor que você passou, é a dor que elas estão passando nesse momento, e é assim que você ajuda, oferecer essa ajuda dessa forma, através da sua dor. Para alguns, inclusive, eu diria, falei que não ia falar dessas cartas, né? Estou aqui há 7 minutos já falando delas. Para algumas pessoas, inclusive, é a descoberta e o reconhecimento do próprio valor. Como que você fez para trazer essa autoestima, né? Sustentar essa autoestima. E se você ainda não se sente nesse lugar, parte dessa jornada é exatamente isso. Já falamos, né? A autoestima aqui era a primeira palavra óbvia, a palavra-chave, né? Então, pegar esse material nesse momento que você está nesse processo de ancorar essa autoestima e manter ela, né? Não é um dia tá muito bem, nos 30 seguintes está muito mal. Não, quando você consegue sustentar isso, eu reconheço o meu valor, eu não duvido mais do meu valor. Mesmo que alguém fale alguma coisa, eu consigo não duvidar mais. Não é uma palavra de uma pessoa que me desestabiliza. Eu não passo mais por esse processo. Quando você consegue manter isso, sustentar isso, você deu esse passo, você desbloqueou seu caminho. Então, pegar isso, aí sim, depois, né, de cicatrizado, é como uma ferida realmente. Depois de cicatrizado, aí você consegue mostrar essa cicatriz para as outras pessoas, dizer como que você fez esse processo de cura, compartilhar isso, faz parte aqui, muito forte dessa mensagem, desse grupo de pessoas, né? Vamos ver o que mais. Qual é a chave que abre? Como é que é? Anotei aqui. Qual é a chave do seu futuro? Essa é a pergunta que vai ficar no título. Você do grupo. Eu acredito, vou dizer aqui com toda a sinceridade do mundo, eu vou tirar mais uma carta. Mas pelas duas que já saíram aqui, eu já dei a mensagem. É isso. Era isso que eu precisava falar.
Por quê? A primeira carta que saiu foi o 3 de espadas, com uma dor emocional e uma perda e uma dor emocional aqui. Desculpa o reflexo. Perdas e dores emocionais com esse 3 de espadas. A carta que no tarot tradicional traz um coração com 3 espadas fincadas nele. É uma imagem que representa exatamente o que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar sobre esse processo de cura, de cicatrização emocional. Autoestima tem a ver com emocional. E aqui a segunda carta, o 8 de copas, um distanciamento emocional com essa figura aqui, alguém que já sofreu, alguém que aqui, pra mim é isso, quando você pode estar passando por isso nesse momento, e o que essas cartas trazem isso pode estar em processo, mas isso vai acabar. Essa dor, ela vai cessar. Então pode ser uma mensagem de conforto para você. Mas eu acredito que aqui, pelo que eu já trouxe até aqui, né? Eu diria que a mensagem, o que essas duas cartas falam é sobre a confirmação do que já foi dito, como principal mensagem para você. Quando você supera, quando você supera essa dor, essa perda, aqui pode ser, como a gente tem esse afastamento, podem ser questões envolvendo, por exemplo, relacionamentos tóxicos. O que você aprendeu com seus relacionamentos passados? Mas o que eu ia falar? Me veio uma outra coisa. Como que você... a vida que foi acontecendo, né? Que foi te fazendo se desvalorizar ou não ver o seu valor. E como que você recupera isso? Como que você recupera... Quando a gente tem um afastamento emocional, a gente está falando de conexões. Então pode ser como que você conseguiu superar o medo de interagir com outras pessoas. Estou trazendo uma possibilidade, né? O medo de interagir com outras pessoas, superou isso e agora você é confiante de que as pessoas gostam de você, querem estar ao seu lado, veem o seu valor, reconhecem o seu valor porque você reconhece o seu próprio valor, né? E como que você fez isso? Pode ser aqui, por exemplo, alguém que viveu muito isolada, uma pessoa que viveu isolada por muito tempo, não querendo, evitando ou não conseguindo se relacionar direito, né? Indo além da questão de relacionamentos difíceis, né? Pode ser isso também. Pode ser uma dor interna tão profunda por outras questões de infância, por exemplo, ou até de vidas passadas, que te fizeram se colocar nesse estado mais fechado, de casulo. Então aqui é o florescimento, como que você conseguiu sair desse casulo, como que você conseguiu colocar para fora o que você tem de melhor e brilhar. É isso que tá me vendo. Vamos ver o que mais. Tem mais uma, como eu disse. Uma união espiritual. Para mim, como eu tô fazendo aqui, né, não é uma leitura de relacionamento, mas é algo que passa pela ideia de relacionamentos, dessa dinâmica com outras pessoas, desse contato, das conexões que você estabelece na vida. Pode ser aqui, indo um pouquinho além, com essa carta, essa sequência, né, essas 3 cartas, foi assim que elas saíram. Pode ser aqui uma questão de as parcerias também, né, indo além, como a chave que desbloqueia o seu futuro, né, a chave que desbloqueia os seus caminhos, as parcerias que você estabelece na sua vida, as escolhas que você faz, né, as decisões que você toma, como que você escolhe enxergar as coisas que te aconteceram no passado, com essa carta aqui, como que você decide, o que você decide fazer com o que te aconteceu, seja lá o que for. Muito pensando nisso tudo que eu falei, né, sobre se fechar muito, se abrir mais para os outros, se abrir mais para o mundo. E aí
as parcerias que você está. Aí a gente tem, né, esse afastamento, na verdade, é a aproximação. O que te ajuda é se aproximar de outras pessoas, se conectar realmente com outras pessoas, criar grupos, né, criar um espaço seguro onde você pode compartilhar a sua história e outras pessoas também compartilham a história delas e você ajuda, e um ajuda o outro. São as uniões aqui, a união espiritual, as uniões de alma, indo muito além de relacionamento em si, né, de relacionamento amoroso. Aqui são as conexões que você faz na sua vida e muitas delas podem se tornar grandes parcerias. Essa carta pode estar falando sobre isso aqui para você, que uma das chaves que te desbloqueiam os caminhos, né, é a escolha de parcerias, as parcerias que você escolhe fazer na sua vida, estabelecer na sua vida, seja profissionalmente ou não. Trouxe aqui uma possibilidade, né, não exatamente profissional, pode ser, se assim você escolher, né, trabalhar com terapias, por exemplo, psicologia, sei lá, mas também pode ser uma questão de vida. Se você está nesse processo e resolve usar a internet, essa grande ferramenta que a gente tem, que quando bem usada, né, quando usada para fazer o bem, pode ser tão benéfica, e é você propagar a sua voz, né, e compartilhar essa história nesse caminho de ajuda aos outros, ajuda as outras pessoas. Acho que é isso que eu tenho. Vou pegar mais uma carta. Senti. É que eu queria mais um oráculo, mas eu não tô com nenhum aqui perto. Então vou tirar uma última aqui. Desse. Mais o que? Eu amo quando essas coisas acontecem. Não que eu não tenha dito já isso, né? Aqui a mensagem, como eu disse, muito clara, muito direta, objetiva, é isso. Essas últimas cartas só vieram confirmar. E essa que saiu aqui foi, na verdade, é uma carta de um dos chakras, o do terceiro olho, que é um chakra que fala de conexão. Conexão. Aqui uma conexão mental, né? O compartilhar ideias, o trocar ideias, eu tô colocando dessa forma, tá? Porque o terceiro olho, ele fala da conexão com o divino, a sua intuição. Ou seja, como que você lê o plano sutil, como que você lê as pessoas, estabelece essa conexão, é um chakra de conexão. Então, só reforça, né? Pra mim aqui só reforça. Se saísse, alguns outros poderiam reforçar essa ideia, né? O sétimo, que seria o de fato de conexão com o divino, e o laríngeo também, que é o da fala. Esses três últimos, eles se relacionam, pra mim, a meu ver, dependendo da situação, como é o caso, ele tá aqui falando de conexão, de troca, de leitura, sim, leitura, né, através da intuição desse terceiro olho, esse olho que enxerga o plano sutil, enxerga muito além do que os olhos físicos são capazes de enxergar. Então você, além de tudo, o que essa leitura traz essa é também uma das suas habilidades, essa é também uma das capacidades fortes que você tem como ferramenta para favorecer todo esse processo aqui. Então, mais uma vez, se você tinha alguma dúvida nesse sentido, né, de estar totalmente perdido e não saber, pode ser que eu tenha te ajudado aqui a trazer pelo menos uma ideia de por onde começar. Se você não sabe por onde começar, começa talvez em primeiro lugar, né? Eu nem preciso falar sobre autoestima, isso é o passo zero, e desenvolver essa intuição também, essa conexão, essa leitura, trabalhar essa habilidade. Muito forte, como eu disse lá no início aqui, uma possibilidade de eu estar falando com pessoas que fazem exatamente o que eu tô fazendo aqui. Leem o plano sutil, leem o campo, né? Tarólogas, terapeutas também, colegas, né? Terapeutas holísticas. Aqui usando a intuição, a própria sutileza, a empatia. Aqui, a capacidade de se conectar com o outro, ler o outro.
é isso que eu tenho para você que escolheu aqui a primeira opção. Esse é o segredo, né? Essa é a chave que te desbloqueia os caminhos, te desbloqueia o seu futuro. É você trabalhar tudo isso que foi apontado aqui. Mesmo que você nem saiba, mesmo que até, inclusive, eu diria que se você ouviu tudo e pensou assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Por algum motivo, eu acredito nisso. Se você escolheu essa opção, não foi à toa. Por algum motivo, é interessante para a sua jornada, para o seu processo pessoal, que você trabalhe essas questões. Pode ser que ali na frente você descubra o porquê. Pode não ser para nada prático no sentido profissional, mas isso vai te ajudar muito, de alguma forma, no seu futuro. Então, eu te aconselharia a, com cuidado, com calma, com carinho, olhar um pouco para isso que foi falado aqui. Se você quiser uma leitura particular para a gente entender a sua própria energia de forma exclusiva, tem o meu contato na descrição. Te convido a se inscrever nesse canal e no canal secundário também, no Encanta Tarô. Lá eu levo leituras semanais para os signos. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Vou para o segundo grupo, você que escolheu essa chave. Uma chave meio velha da minha casa. Vou começar com esse oráculo aqui, que traz palavras-chave para a gente descobrir qual a chave que desbloqueia o seu futuro, que abre seus caminhos, né? Vamos ver aqui o que vem para você do segundo grupo. Deixa eu ver aqui. Qual é a chave que desbloqueia, que abre o seu futuro? É isso? Qual é a chave do seu futuro? Anotei ali do lado para eu não esquecer. Chave do grupo 2. Entrega. Eita, um monte de carta. Vou ficar com essa aqui. Entrega. Não tá focando. Focou. Eu entrego, eu solto a minha necessidade de controle e negação. Eu reconheço o meu medo, mas eu substituo ele por insights, por expansão da consciência. Vou traduzir assim: insights de consciência. Então é uma consciência expandida. Carta da negação. E aí a palavra-chave dessa carta, né, é reconhecer as palavras-chave. Reconhecer o próprio medo. Reconhecer muitas vezes para algumas pessoas aqui os próprios limites. Mas principalmente superar. A palavra aqui é superação do medo. Porque quando você expande a consciência, quando você busca ampliar a sua consciência, olhar através do medo, não se deixar vencer por esses medos, você consegue dar esse passo adiante. Você não só reconhece, toma consciência, mas você supera. Você passa por cima dele e segue adiante. A outra carta, o que me chama a atenção dela, né, a carta da entrega. Em primeiro lugar, uma das chaves, como palavra-chave aqui, a ideia de rendição, de abertura, de se entregar. Isso é parte dessa... como que você desbloqueia, né? O trabalho que você precisa fazer aqui, se você escolheu essa opção, é soltar mais, não querer controlar tanto as coisas, os resultados, controlar tudo, né? Todos os fatores, saber de cada ponto. Aqui é um estado, se colocar num estado de rendição, né? De entrega, no sentido de eu permito que as coisas fluam. Eu não tenho medo. Aqui tem muito uma conexão das duas cartas, porque uma fala do medo. E aqui, quando você quer controlar, é porque você tem medo. Você tem medo do desconhecido, você tem medo do que pode acontecer se você não estiver no controle. Então eu agarro. Eu tenho tanto medo de não dar conta
que eu preciso segurar as coisas como elas são, né? Do jeito que elas estão. Então aqui é soltar, relaxar e deixar fluir. Isso faz parte do seu processo nesse momento, para que você desbloqueie o seu futuro, né? O seu caminho. Vamos ver o que é mais aqui com esse oráculo tarô. E aí, se me vierem outras coisas ao longo aqui sobre essas duas, eu vou falando. Mas por enquanto é isso. Soltar o controle. O que mais? Fertilidade. A imperatriz. O que me ocorre de falar... Algumas coisas me ocorrem de falar aqui. Antes de tirar mais cartas, vou falar sobre ela. A imperatriz... Vou deixar para falar sobre o arquétipo da imperatriz depois. Primeira coisa que me vem de conectar, que essa carta conecta muito, que aqui é a fertilidade, né? Ela conecta muito com o que eu acabei de falar, é que aqui ela é a mãe. A ideia da imperatriz é um arcano que traz a energia da mãe, ou seja, a fertilidade aqui é aquela que gera, aquela que cria, e ela tem um ovo, né, aqui. Ela tá com a mão aqui como se fosse no ventre e tem esse ovo. E o que me chama a atenção é exatamente sobre isso, eu já falei isso em algum vídeo, não vou saber qual. A confiança que a mãe, a mulher, né, o corpo precisa ter de gerar, independente de gênero aqui, tá? É uma energia, um estado interno que tem a ver com essa entrega, com o soltar o controle e confiar. Quando eu solto o controle, eu confio que o melhor vai acontecer. A mãe não sabe, a mulher não sabe como aquele feto está sendo criado, gerado dentro dela. Ela não vê. Não tá aqui do lado de fora. Não tá no colo para eu ver como que isso está sendo montado, as peças, né? Como que o corpo do feto está crescendo. Então, ela só pode confiar que o corpo dela, na sua mais perfeita forma, está criando um corpo igualmente perfeito, de acordo com a matriz da fonte criadora de tudo que é dentro dela, mesmo que ela não veja. Ela não tem controle. Ela não tem controle sobre o corpo. Ele está acontecendo, o processo está acontecendo, independente da vontade dela. Ela não está assim, agora eu vou fazer o braço dessa criança. Está acontecendo. Ela só precisa confiar e cuidar dela, obviamente, né? Cuidar de si, para que o corpo trabalhe de um jeito pleno. Mas é tudo que ela pode fazer. A única coisa que ela pode controlar é o que ela ingere, como ela cuida do sono dela, ir ao médico, fazer os exames. Isso tá sob o controle dela. Mas o processo em si não tá. Mas tá acontecendo. E tá acontecendo de um jeito perfeito. Quanto isso não tem a ver aqui com a entrega, né? Soltar o controle. Só reforça pra mim a mensagem, pra você até aqui. A outra coisa que me vem de falar, ainda conectando com essas duas cartas, principalmente com a segunda aqui, com a carta que fala da negação, ou da superação, né, dos medos, é que uma hora isso precisa acontecer, né? O nascimento precisa acontecer. É confiar que o processo está em andamento e confiar que no momento certo o parto vai acontecer. O parto de você, de uma versão sua. Uma versão que flui e não que controla. Tem a ver aqui também. Mas aí o que eu ia dizer sobre a imperatriz em si, né? Sobre a energia da imperatriz, é que ela é a própria fertilidade. Ela cria. Ela tem todo o potencial de criar tudo o que ela deseja, de criar a prosperidade, de criar uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida plena. Então esse potencial tá todo aqui, tá tudo em você. Só que um trabalho inicial, antes de ver esse fluxo de prosperidade acontecendo na sua vida, que no momento pode não estar acontecendo, pode estar travado,
um passo anterior é encontrar essa forma de se render, de soltar o controle, de deixar as coisas fluírem. E não é assim, então eu vou... Vamos pensar aqui no seu trabalho, não sei. Então eu não vou me preocupar mais com o meu trabalho, eu vou deixar acontecer o que tiver que acontecer. Não é bem assim. Porque ainda assim, internamente, inconscientemente, você pode estar ainda nessa energia do controle. Por quê? Eu não estou falando de uma área específica, eu estou falando de um estado interno. Como que você se coloca na sua vida. Então não é simplesmente largar alguma coisa para lá e dane-se. Não é isso. Você pode fazer isso e se manter ainda como uma pessoa controladora. Então aqui o trabalho é como que você faz para se tornar uma pessoa menos controladora. Eu diria que o primeiro passo, se você está perdida, se você não sabe por onde começar, olha para os seus medos. Do que você tem medo? Nomeia. Do que exatamente você tem medo? E eu vou te dar uma dica aqui. Um exemplo. Quando as pessoas falam assim, eu tenho medo da morte. Vou ficar falando esse termo não, porque o YouTube não gosta. Não é dela que você tem medo. Não é ela que você teme. É outra coisa. É o não estar mais presente. Por exemplo, pode ser outra coisa também. Mas uma das possibilidades é você não existir mais. Você não ter mais o controle. Então, entenda, o exercício é, nomeie os seus medos. Do que você tem medo? Realmente, assim. E vai investigando. Busca a raiz. Por que eu tenho esse medo? O que isso está querendo dizer sobre mim? Eu tenho medo... Qual é o medo por trás do medo? Até que você encontra as suas respostas aqui. Quando você descobre essas respostas, desses medos, você pode soltar. Quando a gente toma consciência... Há muitos anos atrás eu ouvi alguém falando isso. Medo, ele é irracional. Porque se fosse racional, não seria medo. Ou seja, eu temo aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu desconheço. A partir do momento que eu conheço um lugar escuro, tenho medo de escuro. Eu não tenho medo de escuro. Eu tenho medo de não ser capaz de enxergar um perigo que está ali dentro daquele lugar escuro. Se eu conseguir enxergar, nem que seja um pouquinho, eu já não tenho mais medo. Ainda está escuro, mas eu não tenho mais medo. Então o medo não é do escuro, é outra coisa. Então começa investigando seus medos, para você descobrir como que você supera eles, como que você pode soltar um pouquinho o controle. Não precisa segurar tão apertado. Vamos ver o que mais. Falei um monte com uma carta só, né? Eu falo muito. Memórias de amor. 6 de copas. Como chave para o seu futuro, né? Para desbloquear o seu futuro, para abrir seus caminhos, tá no seu passado. O segredo tá no passado. Eu diria que tá nos aprendizados, nas histórias que você viveu. Aqui, vou conectar um pouco com isso que eu venho falando sobre a questão de medo e de superação. Mas pode ser outra coisa também, né? Podem ser as boas memórias, pode ser o que você traz de bom do seu passado, da sua história, até da sua ancestralidade, né? Da sua história além do seu próprio corpo, né? Da sua família em si, a história de vida. Mas conectando com o que eu falei, por exemplo, o que te aconteceu de trauma, de dor, de luta, de sofrimento no passado, como que você pode extrair algo de bom disso? Como que você pode extrair, por exemplo, um exemplo de superação? Eu tinha muito medo no passado e aí aconteceu exatamente o que eu temia, mas eu consegui superar porque eu tô aqui hoje para contar a história. Isso é uma das suas chaves. Usar isso, usar a sua história. Seja a boa,
sejam os traumas, as histórias ruins. Eu ia falar os pesadelos, né? Aquilo que aconteceu de ruim. Ainda assim, o passado não dá pra mudar. Não dá pra gente voltar e refazer. A única coisa que se pode ser feita é extrair alguma coisa. Que sejam lições, aprendizados, exemplos de como não fazer, por exemplo. Então, uma dessas chaves está nesse passado. O que mais? E se harmonizar com esse passado também, né? No sentido de, acabei de falar, não dá pra voltar e desfazer e refazer. Mas dá pra você se harmonizar, por exemplo, perdoando. Não é perdoando alguém que te causou um trauma, não é isso. É muito complexo pra eu falar num vídeo que eu quero que não dure tanto tempo. Mas não é exatamente isso. Você não precisa perdoar e fingir que nada aconteceu, que a pessoa não te fez nada, e abraçar ela e ficar tudo bem e dizer que tá tudo bem. Não é isso. Perdoar é se libertar. Se libertar desse passado é parar de olhar para esse passado, parar de reviver essas mágoas. É passar a olhar para o futuro. Se você tá aqui numa leitura que você quer descobrir como que você abre o seu futuro, desbloqueia o seu futuro, né? A chave para o futuro, a chave é parar de olhar para o passado. É isso que a leitura tá falando. Eu não tenho nada com isso. Essa é a mensagem. Eu falo assim porque sempre, volta e meia, eu disparo gatilhos nas pessoas e elas me xingam, mas eu não tenho nada com isso. É o que tá aparecendo aqui. Infelizmente é o que eu preciso dizer, porque é como eu consigo dizer também, né? Sou um ser humano igualmente falho, assim como você que tá aí assistindo. Inclusive, se você veio da primeira leitura, estamos falando exatamente disso lá. Vamos ver o que mais. A palavra aqui em inglês, que é awareness. Ela saiu 2 vezes. Aqui na carta do medo, né? Da negação, final aqui. Insights de consciência. E aqui também, que é o mago nesse tarô. 2 vezes. Expansão da consciência é uma das chaves. É buscar, como eu acabei de falar, vou usar o mesmo exemplo que eu acabei de dar, que eu acabei de fazer, na verdade. Se eu te falo algo, isso é só apenas um gatilho para você, significa que você precisa olhar para isso. Por que eu fui um gatilho? Por que o que eu falei foi um gatilho? Tem alguma coisa que você precisa olhar aí. Alguma coisa que você não tá vendo sobre você, não é sobre mim, não. Sobre você. Porque pode ter uma outra pessoa que vai ouvir isso e não vai se tocar desse jeito. Então, ampliar essa consciência. Por quê? Pelo menos, por quê que me doeu? O que isso tá me mostrando? Isso é apenas um sintoma. Porque eu tô aqui só passando a mensagem. Então, o que esse sintoma tá te contando sobre você? O que você precisa curar em você? Porque é uma ferida aberta. E eu falo isso, tô tentando realmente falar de um jeito muito gentil, porque a leitura é para mostrar isso. A leitura, ela tá acontecendo para te ajudar a expandir a sua consciência. E aí, nem sempre é fácil, nem sempre é suave, talvez. Quantas vezes existe no tarô uma carta, que é o pendurado, que muitas pessoas conectam ele com um termo que se chama a noite escura da alma. Todo mundo que está nesse processo de autodescoberta, de autopercepção, de desenvolvimento pessoal, de despertar espiritual, muitas vezes, algumas pessoas estão constantemente na noite escura da alma. Não é fácil estar nela. Eu sei, já estive. Estou. Com certeza. Então eu não estou diminuindo aqui de forma alguma a sua dor. O que eu estou te dizendo é: você pode sair dela e você pode fazer alguma coisa com isso. Entende? Não por mim.
por você, para que você pare de sentir isso. Mas às vezes é igual arrancar o band-aid do machucado, né? Às vezes dói quando se arranca, mas depois cura. Enfim, o mago, ele tem... Eu vou tirar mais uma carta. Viraram duas. Eu vou ficar só com a primeira. O mago virou aqui a carta da roda da fortuna. O destino, ele mesmo, né, em si, estamos falando disso. Você destrava o seu destino, né, o seu caminho, a sua jornada, a jornada da sua alma, quando você expande a sua consciência. O mago é exatamente isso. É a vontade direcionada. É a intenção de fazer algo com a sua existência. No tarô do Osho, o mago se chama existência, inclusive. Aqui é a intenção de fazer algo com a sua existência, com a sua história, passado, presente e futuro. Eles existem ao mesmo tempo. O tempo é uma ilusão, né? Então, é o que você faz com o que você viveu, é o que você faz, o que você escolhe fazer a cada instante no momento presente. É isso que te leva à frente, te leva para o seu destino, seja ele qual for. A roda da fortuna aqui, ela também fala... Precisei coçar. Ela também fala sobre as escolhas. As escolhas que você faz constantemente. Nelas está o segredo também do seu futuro. Se você vai no futuro repetir o passado, se você vai reviver histórias, mágoas, traumas, frustrações, às vezes repetir situações desafiadoras, ou se você vai fazer diferente, se você vai escolher fazer diferente. Mais uma vez, eu não tenho nada com isso. Tá totalmente nas suas mãos, eu só tô dando o recado. E isso aqui, saiba que não vale só pra você que tá assistindo, vale pra mim também. Na verdade, isso aqui vale pra absolutamente todos os seres existentes nesse planeta e fora dele. Essa é uma grande verdade universal. Você vai para onde você se direciona. Você revive. Uma vez me trouxeram essa ideia, essa imagem, né? Pra gente ter noção do quanto, muitas vezes, do quanto o tempo é ilusão, é ilusório. É só você pensar, se eu te falar assim, pensa num momento feliz da sua infância. Você consegue reviver aquele momento perfeitamente. Você consegue sentir o que você sentiu no dia. Você consegue sentir o cheiro. Se você se concentrar, você sente o cheiro. Você vê a cena. Você não está revivendo o passado? Ele não está acontecendo no momento presente? Anos depois? A gente faz isso, inclusive, com vidas passadas. A gente revive situações. Se você acredita, né? Eu acredito, por isso eu estou falando. Mas a gente revive. Algumas pessoas, eu inclusive posso confirmar isso. Por diversas maneiras. Uma delas, por exemplo, são terapias regressivas, né? De regressão. Eu consigo te contar histórias sobre isso. Então, pra mim é real, por isso que eu tô aqui falando. Mas é sempre aquela escolha de, isso foi vivido. Eu preciso resolver, curar, destravar, desbloquear esse passado, me harmonizar, como eu bem falei aqui já, com esse passado, para passar a olhar para frente, para passar a não reviver ele no presente e menos ainda no futuro, né? Então, a chave aqui, a principal chave para você as principais, né? Soltar o controle, se entregar mais ao fluxo das coisas, superar, né? Buscar os seus medos, encarar os medos para entender esses medos, para que você consiga superar eles e escolher o que você faz com o seu passado, com as suas memórias. Escolher se você quer aprender ou reviver eles.
Infelizmente, essa parte final da mensagem é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desagradável de ouvir, eu sei. É um pouquinho mais desagradável de falar também, porque o que eu recebo de volta, né, quando eu faço isso não é muito legal também pra mim. Mas eu tô aqui pra isso, né? Eu tô aqui pra aprender também. Eu tô nesse mesmo processo que você. Saiba disso. Essa mensagem aqui é pra mim também. E eu garanto pra você que é pra todo mundo. Quem passou pelo grupo 1 e quem nem entrou nesse vídeo aqui. Pra quem nem viu o YouTube entregando. E aí, se você aceita isso, você consegue dar mais um passo. Desbloquear um pouquinho mais do seu futuro. Quanto antes você fizer isso, quanto antes você vai dar passos maiores. É o melhor que eu posso te dizer sobre isso aqui. Com todo o amor. Com paz e amor. Pra você. É isso que eu tenho de mensagem. Te convido a se inscrever, caso você sinta de fazer isso. Tem um segundo canal onde eu levo leituras semanalmente para os signos. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!